Será que o casamento vitorioso entre Marc Marquez e Honda está perto do fim? Pois é, parece, né? Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Segunda-feira foi um dia importante para a MotoGP. Depois do GP de San Marino e da Riviera de Rimini, as equipes permaneceram em Misano para um dia de testes coletivos. Por que esse teste é importante? Porque é a primeira vez que as equipes têm a oportunidade de colocar na pista aquilo que elas estão desenvolvendo para o próximo ano. Ou seja, é a primeira versão das novas motos. E aí o que acontece? Como a gente tem poucos testes na MotoGP, esse primeiro teste já é um indicativo do que efetivamente vai vir no ano seguinte. Porque não dá mais muito tempo para mudar muita coisa. Né? Você tem daqui até Valência, que é quando eles têm mais um teste. Depois de Valência, é só na pré-temporada. E aí quando você chega na pré-temporada, aí é que dá menos tempo ainda. Então é um momento do ano em que as equipes precisam mostrar basicamente aquilo que elas estão fazendo. E elas precisam mostrar num ritmo acelerado. Nesse ano em particular, tinha muita expectativa em torno das duas marcas japonesas, porque elas são as que estão com a corda no pescoço, né? Então elas precisam chegar lá e mostrar alguma coisa. No caso da Yamaha, tem uma pressão grande do Fábio Quartararo, mas a gente não tem, pelo menos até aqui, nenhum rumor de que o Fábio Quartararo pretenda jogar o contrato pro alto e procurar outro rumo para a carreira. Por enquanto, né? Mas pode ser que ele faça isso em 2025. No caso da Honda, é diferente. A gente tem um Marc Marquez que está aí indo para o último ano de um contrato de 4 temporadas e está insatisfeito há muito tempo. Marc Marquez passou, né, por uma epopeia aí com lesões e tudo mais, 4 cirurgias, se machucou pra caramba, mas ele se machucou porque a moto faz ele se machucar, né? Porque ele tem que estar sempre rodando acima do limite. Mas ele fez tudo o que ele tinha que fazer para ele voltar à forma. Ele se submeteu a 4 cirurgias, mudou de equipe médica no meio do caminho, foi operar nos Estados Unidos, mudou para Madrid, né, para ficar com uma equipe médica que é a equipe que trabalha com o Rafael Nadal, para poder se desenvolver melhor. Ele fez tudo o que cabia a ele. E eu já falei isso antes, o Marc Marquez não sente que a Honda encontrou com ele no meio do caminho, né? Ele sente que ele percorreu o caminho que ele precisava, mas a Honda não apareceu para fazer a mesma coisa que ele estava fazendo. E aí ele foi para esse teste com a pressão de que tem que ter alguma coisa. Durante todo esse tempo, o Marc Marquez vinha ali falando, não, eu vou cumprir o contrato, eu tenho um contrato, isso, aquilo. Só que agora, especialmente no fim de semana em Misano, o discurso começou a mudar. Depois da corrida, o Jorge Lorenzo, que hoje atua como comentarista do DAZN, aquele serviço de streaming espanhol, perguntou na cara pra ele, você vai ficar em 2024? E aí o Marc Marquez veio com aquele, não sei, precisa ver, vamos ver como é que tá a moto, porque não adianta mais ficar só com palavras, não precisa ter mais PDF, eu preciso ver o que vai acontecer. Vamos ver o teste amanhã. E aí a gente viu o teste, né? Ainda na metade do dia, na pausa do almoço, foram 2 sessões de treino, né? Uma primeira que pegou ali o pedaço da manhã, teve uma pausa para o almoço e depois a continuação. Normalmente, os pilotos só falam com a imprensa no fim do dia, mas o Marc Marquez deu uma coletiva no meio ali, na hora do almoço. E ele não estava nada animado, muito pelo contrário. Ele chegou lá dizendo que a moto mudou muito pouco, que se essa é a moto de 2024, então a Honda segue muito atrás. E o pior, para a Honda no caso, é que ele falou que ele tem planos A, B e C para 2024. Bom, se você tem um contrato e você planeja cumprir o seu contrato, você não precisa de planos alternativos, né? Cumprir o contrato seria o plano A e por aí acaba. Mas ele falou que tem planos B e C. É difícil a gente ficar, né, imaginando o que pode ser, mas vamos tentar. Plano B seria largar o contrato e ir embora, que é um rumor que a gente tem tido bastante. Inclusive, nesse fim de semana cresceu muito um boato aí de que ele pode ir para Gresini para formar a dupla com um irmão, né, com o Alex, e aí correr com uma Ducati. O que seria o plano C? Cumprir o contrato de 2024 e ir embora em 2025. O Marc Marquez disse que ele sabe o que tem que acontecer em cada um desses cenários. E ele estava esperando uma resposta desse teste. Uma resposta que não veio. O que ele queria da moto, o que ele queria da Honda, não aconteceu. Porque ele disse que os problemas seguem sendo os mesmos. E essa opinião não foi só dele, tá? O Joan Mir também deu uma entrevista no meio do dia e ele também falou que os problemas seguem sendo os mesmos. E também não foi uma novidade completa. Por quê? Durante o fim de semana, o Stefan Bradl, que é o piloto de testes da Honda, já tinha participado do GP, e aí os titulares tiveram ali a possibilidade, né, de rodar atrás dele, e já tinham visto que o comportamento da moto continuava basicamente o mesmo. A Honda tem prometido muitas mudanças.
tem prometido que vai fazer, que vai acontecer e tudo mais. Só que na hora, né, do pra valer, na hora que eles foram pra pista, eles não encontraram isso. Mark Marques não encontrou isso. O João Mir já falou, ele também já teve alguns boatos, né? O Mir também já foi especulado para essa vaga da Gresini, mas o Mir já declarou que se ele saísse agora, se ele fosse embora, eles se sentiriam derrotados. No caso do Mark Marques, acho que ele já fez tudo o que ele podia fazer, né? Ele já deu 6 títulos para Honda, já passou por uma epopeia gigantesca aí, com as lesões e tudo mais. Não tem mais exatamente o que ele conquistar com a Honda. E se ele não sente que tem uma reação da Honda, é natural que ele vá embora. O Marques já passou dos 30 anos, né? Ele não é mais aquele garotinho que a gente conheceu. É até estranho a gente pensar nisso, né? Porque o Marques era uma criança quando ele chegou na MotoGP. Mas ele já tem aí muitos anos de carreira. Já sabe que tá mais perto do fim do que do começo da carreira dele. Então não dá mais pra ficar esperando eternamente por uma reação da Honda. Ainda mais quando ele vê que essa reação não vem. Né? Era uma possibilidade, se a Honda chegasse lá e mostrasse, olha, fizemos isso, está funcionando, esse é o caminho, vamos por aqui, tudo bem, talvez ele tivesse a certeza de que não, olha, vai funcionar, eu vou continuar. Mas a Honda deixou ele em dúvida. E isso é um problema, porque ele precisava de uma certeza. E não é como se ele estivesse sem opções no mercado, né? A Ducati vinha insistindo que não queria, que não precisava, acho mesmo que não precisa. A Ducati hoje tem pilotos o suficiente para ser bem sucedida, sem precisar de um extraterrestre. Mas, se existe essa possibilidade, quem é que vai dizer não para Mark Marques? Quem é que vai chegar e falar, ah, não, obrigado, olha, mas 6 vezes campeão da MotoGP não me interessa? Não vai rolar. Ainda mais se a gente tá falando de uma equipe como a Gresini, né? Que é uma equipe pequena, é uma equipe que tem uma história, né, importante, mas é uma equipe pequena. Então, se ela tem a chance de colocar o Mark Marques na pista, ela não vai recusar. A Honda precisava reagir e a Honda não reagiu. Agora vamos ver. A gente tem aí mais algumas semanas até esse prazo limite. Ele falou que podia ser na Índia ou no Japão. A gente tem algumas semanas pra ver, mas só o futuro vai dizer o que acontece com o Mark Marques. Mas tá liberado pra palpitar, então me conta aí nos comentários o que vocês acham. Marques fica na Honda pra cumprir o último ano de contrato, Mark Marques vai embora ou Mark Marques cumpre o contrato e depois vai embora. A gente se vê na semana que vem. Valeu!